Como você está? Espero que esteja bem. Hoje eu trouxe uma palavra poderosa. E já que vocês pediram, vocês gostaram do último vídeo que eu fiz usando creme luvas, hoje eu vou fazer de novo, ok? O tema de hoje é sobre a tentação. E eu vou usar a tentação de Jesus lá no deserto. A tentação é uma realidade, né? Nós, cristãos, em algum momento a gente vai se deparar com tentações. Não tem ninguém que tá livre disso, nem o próprio Jesus. Foi um homem perfeito e foi tentado. A resposta da tentação não é só negar, nego a tentação, mas eu tenho que enfrentar aquela tentação à luz da palavra. Nesse vídeo eu vou falar como Jesus enfrentou a tentação e derrotou Satanás naquela situação. Vou falar também sobre a sutileza do diabo quando ele tentou o Filho de Deus no momento de extrema carência, necessidade física, e como o Filho do Homem o derrotou quando ele disse não a cada uma das suas propostas. Mas no final nós vamos declarar a vitória. A vitória de Jesus também é nossa. Amém? Esse assunto é de importância enorme a gente pensar sobre ele, com esses aprendizados todos os desertos de tentações da nossa vida podem ser vencidos. Quem não quer vencer, não é mesmo? Existe um momento nas nossas vidas que é realmente complicado. Foi exatamente esse que Jesus vivenciou. Só que ele, mais uma vez, o inimigo foi derrotado e a glória e a majestade do Senhor Jesus reinou. O texto que a gente vai usar está em Mateus 4 de 1 a 11. Aqui em Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 11, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas
levou ainda o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu separei aqui 4 aprendizados em cima desse texto da tentação de Jesus. O primeiro é a realidade da tentação. A tentação de ser saciado, a tentação de ser celebrado, a tentação de ser notado. Então vamos lá. A realidade da tentação. O que é isso? Primeiro, que a gente pode falar sobre a realidade humana. Uma coisa a gente sabe: Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A gente costuma falar que ele veio a esse mundo e foi 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele não podia ser tentado, mas como homem, mesmo sendo perfeito, sim, ele foi tentado. Lá em João 17, João 17:5 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Lá em Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, quando Jesus veio como homem, ele não perdeu a sua natureza divina e nem os atributos da divindade, mas, como diz a tradução americana de Phillips, ele abdicou de seus privilégios fortes. Em Filipenses 2:7 fala assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Precisava que Deus enviasse Jesus na forma que nós iríamos entender, na forma que nós... Deus já sabia, né? Que se Jesus viesse de uma forma glorificada, todo mundo ia questionar: ah, mas ele conseguiu porque ele é Deus ali, ó. Então, já pensando nisso, Jesus foi enviado como homem. Como homem, ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas só que ele não transgrediu. Em Hebreus 4:15 fala
sua boca se achou engano. Deus é demais, já sabia tudo que nós poderíamos pensar em relação à vinda de Jesus, em relação à vida de Jesus, né? E aí veio Jesus, vencendo a tentação, vencendo. Como que Jesus venceu a tentação? Esse mesmo texto, lá no livro de Lucas, Lucas revela que Cristo foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, na sua condição humana, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para enfrentar Satanás. Essa capacitação do poder essa capacitação de poder sobre Jesus revela o lado messiânico da missão de Jesus aqui na terra. Ele era o Messias. O Messias, ele seria revestido pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus. E isso incluía em desfazer as obras do diabo. A vitória de Jesus sobre a tentação é também a nossa vitória. Você crê nisso? Jesus, o homem perfeito, venceu a sedução do pecado com oração, com a palavra, e também porque ele andava no Espírito. Todos os que estão em Cristo podem sim também vencer a tentação. 1 Coríntios 10:13 fala assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, em outras versões, um livramento, para que a possais suportar. Imagine Jesus ali, naquele deserto, 40 dias já, sem comer, sozinho. Muita coisa devia estar passando na cabeça dele, né? Mas a primeira tentação de Jesus acontece no apetite, a tentação de ser saciado. Essa tentação, Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Com certeza o diabo sabia que por conta do batismo de Jesus, Deus Pai já tinha declarado a sua filiação diante dos homens. Foi declarado: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, como homem perfeito que era, precisava enfrentar a tentação na sua condição humana e não fazer uso dos seus atributos divinos como queria o diabo. Aliás, você sabe quais são os atributos de Deus? Faz um comentário aí pra mim. Coloca nos comentários: eu quero saber sobre os atributos de Deus. Dependendo de quantos comentários tiver, eu vou gravar um vídeo sobre os atributos de Deus. Amém? Voltando. Então, como filho de Deus que ele era, Jesus podia usar
O alvo dele é sempre o mesmo: colocar tropeços no caminho do servo de Deus. Depois de 40 dias de jejum total, com certeza Jesus estava debilitado fisicamente. Todo o seu corpo, com certeza, estava pedindo para ser saciado. Tanto água quanto pão são elementos necessários para a manutenção do corpo. É um alimento, a água hidrata, o alimento mata a fome. Não tem nada de errado com o desejo de comer ou beber. A questão é o excesso, mas isso é outra história. Se esse desejo for apenas para uma gratificação pessoal, como queria o diabo, então ele se transforma em pecado. Satanás queria que Jesus visse as coisas materiais como sendo coisas extremamente necessárias, mais do que as espirituais. Mas Jesus mostra que mais importante do que o pão material era o pão espiritual, a palavra de Deus. E até hoje, o diabo usa a mesma artimanha quando convence os homens de que ter abundância, fartura, prosperidade material, riqueza, coloca na cabeça das pessoas que é melhor tudo isso do que desfrutar uma comunhão com Deus. A segunda tentação foi no sentido de ser celebrado. Ali fala no texto de Lucas que o diabo oferece a Jesus o domínio sobre os reinos do mundo. Jesus não contestou as palavras de Satanás. Ele afirmou que possuía autoridade sobre este mundo. De fato, o próprio Cristo afirmou que Satanás é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno e o seu príncipe é o diabo. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 2 também, Paulo fala que o diabo é o príncipe das potestades do ar. Então quer dizer, o mundo já é dele. Nós vivemos num mundo caído, um sistema corrupto, iníquo. Mas assim como Jesus Cristo, nós não fazemos parte dele. Não somos aqui. É triste quando os cristãos não só vivem de acordo com os padrões desse mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com o mundo, como se eles não tivessem entendido ainda, ou como se quisessem ser aceitos. Quem sou eu pra julgar? Mas sinceramente tem horas que eu fico pensando nisso e fico tentando entender de verdade. Por trás desse sistema iníquo, corrupto, existe
de uma filosofia de domínio. Esse poder pode estar presente tanto materialmente falando ou espiritualmente também. É uma busca pela glória e o poder terreno, status, holofotes. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado Senhor, é uma coisa que fascina o ser humano. Ele sabia que ele podia derrubar Adão se convencesse que ele poderia se tornar poderoso, porque a árvore que estava proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele usou desse pretexto, e Adão acreditou que até mesmo podia ser como Deus. A isca foi lançada e Adão encolheu. O diabo com certeza acreditava que o mesmo ia acontecer com Jesus, o Filho do Homem. Mas não deu certo, não. Não deu certo. Glória a Deus. Jesus não se dobrou diante de Satanás. Não. Com certeza muitos estão exercitando poder e domínio nesse mundo, mas infelizmente eles estão se curvando diante de Satanás. E a tentação de ser notado é outra artimanha do inimigo. Ele não desiste nas primeiras derrotas e ele arrisca tentar Jesus mais uma vez com aquele jargão bonitinho: se tu és. Só que agora o diabo também usa a escritura. Ele usa a palavra. Ele é muito astuto. E ele tenta derrotar Jesus usando a Bíblia também. Ele usa o Salmo 91. Só que ele pega um texto fora do contexto. É aquele velho ditado: um texto fora do contexto é pretexto. Já viu essa? Quando ele passa a possuir um sentido particular, que Deus não disse, né? Não é mais a palavra de Deus, é a palavra de Satanás. Foi usado de forma incorreta. Tem muita gente que usa a Bíblia, textos bíblicos fora do contexto, mas desse jeito vira uma arma na mão do inimigo. A gente tem que ter muito cuidado quando vai manusear a Bíblia. Pode ser que esse manuseio não esteja a serviço de Deus. Então precisamos de sabedoria, temor e conhecimento. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, quer derrubar, ele leva aquela pessoa até o ponto mais alto. A tentação de ser visto, de ser notado. Olha, gente, eu tô aqui, tô vendo vocês todos de cima. Era realmente algo muito tentador. E é algo, né, muito tentador saber que
fama que são bíblicas. Não há nada de pecaminoso nisso. Quando o desejo de publicidade se torna um fim para si mesmo, aí passa a fazer o mesmo jogo de Satanás. Quando o fim de ser reconhecido, mas não reconhecido a si próprio, mas que Deus seja reconhecido através daquela pessoa, através da sua posição social, através da sua postura. Aí já não é mais o que Satanás estava tentando fazer. Aí já é voltar para Deus. Tudo se volta para Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas se esforçam tanto para se exibir. Isso é pecado. Isso é pecado. Mesmo que elas estejam dentro de alguma igreja ou fazendo algum trabalho em nome de Cristo. Se o objetivo no seu coração for vangloriar-se, tá caindo na tentação de Satanás. Mas sabe uma lição que eu tiro daqui? Uma das lições que eu tiro daqui é que Jesus nos ensina a declararmos a palavra. Como que eu vou declarar a palavra? Eu vou declarar a palavra falando em voz alta aquilo que eu sei. Por isso a gente tem que ler, estudar. A Bíblia diz: eu guardei a palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o segredo. Guardar a palavra do Senhor no coração, para que quando a tentação vier, eu declare a palavra até o ponto em que Satanás não vai ter mais argumento. E o que ele vai fazer? Vai dar um tchauzinho e vai embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não existe tentação que você não possa vencer se no teu coração estiver enraizada a palavra de Deus. Ora para que Deus te abençoe, que você tome posse da palavra e viva uma vida de vitórias, em nome de Jesus. Olá, tudo bem? Como você está? Espero que esteja bem. Hoje eu trouxe uma palavra poderosa. E já que vocês pediram, vocês gostaram do último vídeo que eu fiz usando creme, luvas, hoje eu vou fazer de novo, ok? O tema de hoje é sobre a tentação. E eu vou usar a tentação de Jesus lá no deserto. A tentação é uma realidade, né?
pensar sobre ele, com esses aprendizados todos os desertos e tentações da nossa vida podem ser vencidos. Quem não quer vencer, não é mesmo? Existe um momento nas nossas vidas que é realmente complicado. Foi exatamente esse que Jesus vivenciou. Só que ele, mais uma vez, o inimigo foi derrotado e a glória, a majestade do Senhor Jesus reinou. O texto que a gente vai usar está em Mateus 4, de 1 a 11. Aqui em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 até o 11, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo em um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu separei aqui 4 aprendizados em cima desse texto da tentação de Jesus. O primeiro é a realidade da tentação. A tentação de ser saciado, a tentação de ser celebrado, a tentação de ser notado. Então vamos lá. A realidade da tentação. O que é isso? Primeiro, que a gente pode falar sobre a realidade humana. Uma coisa a gente sabe: Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A gente costuma falar que ele veio a esse mundo e foi 100% Deus e 100%
podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, em outras versões, o livramento, para que a possais suportar. Imagine Jesus ali, naquele deserto, 40 dias já, sem comer, sozinho. Muita coisa devia estar passando na cabeça dele, né? Mas a primeira tentação de Jesus acontece no apetite, a tentação de ser saciado. Essa tentação, Jesus respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Com certeza o diabo sabia que por conta do batismo de Jesus, Deus Pai já tinha declarado a sua filiação diante dos homens. Foi declarado: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus, como homem perfeito que era, precisava enfrentar a tentação na sua condição humana e não fazer uso dos seus atributos divinos como queria o diabo. Aliás, você sabe quais são os atributos de Deus? Faz um comentário aí pra mim. Coloca nos comentários, eu quero saber sobre os atributos de Deus. Dependendo de quantos comentários tiver, eu vou gravar um vídeo sobre os atributos de Deus. Amém? Voltando. Então, como filho de Deus que ele era, Jesus podia usar os atributos que ele tinha para transformar todo aquele deserto em pão, se ele quisesse. Mas se ele fizesse isso, ele estaria negando a sua missão de homem perfeito. O diabo, ele pode estimular um apetite legítimo. Se ele fizer isso ou não, o alvo dele é sempre o mesmo: colocar tropeços no caminho do servo de Deus. Depois de 40 dias de jejum total, com certeza Jesus estava debilitado fisicamente. Todo o seu corpo, com certeza, estava
só vivem de acordo com os padrões desse mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com o mundo, como se eles não tivessem entendido ainda, ou como se quisessem ser aceitos. Quem sou eu pra julgar? Mas sinceramente tem horas que eu fico pensando nisso e fico tentando entender de verdade. Por trás desse sistema iníquo, corrupto, existe uma filosofia de domínio. Esse poder pode estar presente tanto materialmente falando ou espiritualmente também. É uma busca pela glória e o poder terreno, status, holofotes. O diabo sabe que o desejo de ser celebrado, de ser chamado Senhor, é uma coisa que fascina o ser humano. Ele sabia que ele podia derrubar Adão se convencesse que ele poderia se tornar poderoso, porque a árvore que estava proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele usou desse pretexto, e Adão acreditou que até mesmo podia ser como Deus. A isca foi lançada e Adão engoliu. O diabo com certeza acreditava que o mesmo ia acontecer com Jesus, o Filho do Homem. Mas não deu certo, não. Não deu certo. Glória a Deus. Jesus não se dobrou diante de Satanás. Não. Com certeza muitos estão exercitando poder e domínio nesse mundo, mas infelizmente eles estão se curvando diante de Satanás. E a tentação de ser notado é outra artimanha do inimigo. Ele não desiste nas primeiras derrotas e ele arrisca tentar Jesus mais uma vez com aquele jargão bonitinho: se tu és. Só que agora o diabo também usa a escritura. Ele usa a palavra. Ele é muito astuto. Ele tenta derrotar Jesus usando a Bíblia também. Ele usa o Salmo 91. Só que ele pega um texto fora do contexto. É aquele velho ditado: um texto fora do contexto é pretexto. Já viu essa? Quando ele passa a possuir um sentido particular, que Deus não disse, né? Não é mais a palavra de Deus, é a palavra de Satanás. Foi usado de forma incorreta. Tem muita gente que usa a Bíblia, textos bíblicos fora do contexto, mas desse jeito vira uma arma na mão do inimigo. A gente tem que ter muito cuidado quando vai manusear a Bíblia.
Pode ser que esse manuseio não esteja a serviço de Deus. Então precisamos de sabedoria, temor e conhecimento. Quando o diabo quer ver a queda de alguém, quer derrubar, ele leva aquela pessoa até o ponto mais alto. A tentação de ser visto, de ser notado. Olha, gente, tô aqui, tô vendo vocês todos de cima. Era realmente algo muito tentador. E é algo, né, muito tentador saber que muitas pessoas, dezenas, centenas, milhares, estariam ali para ver e aplaudir aquela cena toda cinematográfica, imagina. Mas Jesus não se dobrou nos apelos de Satanás, ele não cedeu, não. Há um reconhecimento e uma fama que são bíblicas. Não há nada de pecaminoso nisso. Quando o desejo de publicidade se torna um fim para si mesmo, aí passa a fazer o mesmo jogo de Satanás. Quando o fim de ser reconhecido, mas não reconhecido a si próprio, mas que Deus seja reconhecido através daquela pessoa, através da sua posição social, através da sua postura. Aí já não é mais o que Satanás estava tentando fazer. Aí já é voltar para Deus. Tudo se volta para Deus. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas se esforçam tanto para se exibir. Isso é pecado. Isso é pecado. Mesmo que elas estejam dentro de alguma igreja ou fazendo algum trabalho em nome de Cristo. Se o objetivo no seu coração for vangloriar-se, tá caindo na tentação de Satanás. Mas sabe uma lição que eu tiro daqui? Uma das lições que eu tiro daqui é que Jesus nos ensina a declararmos a palavra. Como que eu vou declarar a palavra? Eu vou declarar a palavra falando em voz alta aquilo que eu sei. Por isso a gente tem que ler, estudar. A Bíblia diz: eu guardei a palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o segredo. Guardar a palavra do Senhor no coração, para que quando a tentação vier, eu declare a palavra até o ponto em que Satanás não vai ter mais argumento. E o que ele vai fazer? Vai dar um tchauzinho e vai embora. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não existe tentação que você não possa vencer se no teu coração estiver enraizada